Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Grande abraço a todos. Gente, eu resolvi dar uma reforçada naquele estudo nosso referente à temperatura de fusão da solda, temperatura de extração dos componentes, tá ok? Então, com o soprador, a gente já chegou a uma determinação final. Qual a temperatura indicada? Entre 220 graus Celsius a 235 máximo. Mas com o ferro ficou faltando a palavra final, que nós vamos determinar agora, tá bom? Eu tô aqui com o meu ferrinho, o Icari, de 30 watts, tá bom? O Icari de 30 watts. E eu comprei um outro, custou R$ 36,90, um Tramontina Master, que ele diz que é de 70 watts com 127 volts, tá bom? Então um ferrinho de um custo pequeno, bem baratinho, isso. Aqui tem as especificações dele, tá vendo? 70 watts, 127 volts, cabinho de 1 metro, o cabinho de 1 metro. O de 30 watts ali eu já deixei ligado. Eu vou abrir esse Tramontina aqui, tá vendo? Pra gente poder verificar. Ele vem com suportezinho. Eu gosto muito desse suporte metálico, que é parecido com o outro aqui. Eu vou colocar na mesma posição, tá bom? Eu também comprei junto com o ferro um outro pincelzinho menor, Eu tenho aquele padrão que a gente já conhece, que é usado em cabeleireiro, né, para passar aqueles produtos no cabelo, ele aguenta bem calor. Então o ferrinho está aqui, de 70 watts. Professor, o senhor recomenda ter quantos ferros? Um ferrinho de 30, 40 e um de 60 a 70, tá bom? Pode ser 30, 40 ou pode ser, vamos lá, 30, 40 ou 60, 70. Você deve ter os dois, o ideal é ter os dois. Porque nem todos os trabalhos esse camaradinho aqui vai conseguir fazer, o de 30 watts. Você vai ficar sofrendo à toa. E como disse a minha aluna de Brasília, Andréia, o ferro tá de sacanagem comigo. Tem solda na casa inteira e não tem solda aonde tem que ser. Então tá aqui ele. Ó, o cabinho, eu gostei do cabo. Geralmente esses ferros tem um cabo bem fraquinho. Eu gostei bastante. Tem algumas informações no cabo, tá? Gostei do cabinho. O cabinho é flexível e ele tem uma certa resistência, entendeu? Aí você tá puxando, resistência que eu tô falando, resistência mecânica, não é resistência elétrica. Então eu vou colocar ele aqui e nós vamos ligar e nós vamos fazer o seguinte: após 5 minutos de aquecimento, eu vou verificar qual é a temperatura efetiva que esses ferros vão chegar, tanto de 30 watts como o de 70, tá bom? Então eu vou deixar os dois aqui durante uns 5 minutos. Eu acho que os 5 minutos é um bom tempo. E depois eu vou fazer a medida com o termômetro digital, para poder chegar a uma definição de qual a temperatura que esse ferro vai chegar e qual a temperatura que esse outro ferro vai chegar, para a gente tirar aquela mística. Para derreter a solda, eles têm que chegar a mais do que 220, 235 graus Celsius, tá bom? Então a gente vai fazer essa experiência que vai ser a palavra final sobre soldagem, tá? Usando ferro de solda, tá ok? Vamos fazer algumas experiências aqui para a gente poder tirar essa dúvida, tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Assim que o ferro aquecer, a gente retorna. Gente, olha só, eu queria deixar uma informação para vocês. Quando você compra o ferro novo, zerado, e você coloca ele para aquecer, ele sai fumaça pra caramba, tá bom? Não fica assustado não tá queimando não. É que ele tá queimando a resina que tem para proteger, certo? Então aqui, tá vendo, ó? Já tá tinindo, tá? Ó, que show! E o outrozinho também. É lógico que o outro, ele tá com a pontinha suja. Esse aqui tá com a pontinha limpa. Então já passou os 5 minutos, né? Já tá bem quente. Vamos medir a temperatura na pontinha dele.
do ferro de 70. Deixa eu botar aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui direitinho, para ter que botar o laser na ponta dele. Aí complica. Ó, tá dando lá 90 e 99. Certo? Deixa eu ver o outro lá. 81. Vamos deixar aquecer um pouquinho mais. Deixar ele aquecer bem, para depois a gente fazer a medida de novo. Tá ok, galera? Grande abraço. Mas não liga pra fumaça não, que a fumaça é normal, porque o ferro é novo. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então vamos lá, gente. Eu tô com os dois ferros aqui aquecidos, tá? O novo, de 70 watts, da Tramontina. E o mais antigo meu, que é de 30 watts, da Ikari. Tá ok? Então eu tô aqui com o termômetro digital. E eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Primeiro vamos se basear, ó. A solda tá derretendo lá na ponta. A solda tá derretendo aqui. E nesse caso aqui, a solda derreteu até aqui no corpo dele, tá? Então, se a solda está derretendo, significa que essa temperatura ela está acima de 220 graus Celsius. Porque a solda começa a derreter a partir de 220 graus Celsius, tá? Eu vou medindo de 30, para a gente tomar como referência, no corpo dele. E é difícil medir porque você fica com a mão tremendo, não é isso? Então vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Você está? Foi, meu filho. Já sei. Show, papai? Sim. Vamos aqui, ó. Você pode observar que dependendo do local onde eu vou medir, tá me dando uma medida diferente. 105, 127. Vamos lá no de 30 watts. 198, viu? Eu cheguei a achar 240 graus Celsius nesse de 30 watts. Se eu conseguir achar 240 no de 30, provavelmente o de 70 watts eu consigo achar uma tensão maior. Então esse de 30 watts eu consegui medir 240 graus Celsius. Vamos tentar de novo aqui. Olha lá, ó. Deixa eu encaixar aqui, que tem um ponto aqui que é melhor. E esse aqui, ó, 95 de 108, 113. Então, qual foram as medidas que eu achei? Nesse de 30 watts, eu consegui achar 240 e poucos volts. 249 volts não, 249 graus Celsius. Se eu conseguir achar 240 nesse de 30, nesse aqui de 70, 300 graus, tranquilamente a gente vai conseguir encontrar. Então, no caso da utilização do ferro, o que nós vamos ter que basear? Qual é a regra que nós vamos ter que basear? Nós vamos ter que basear no seguinte: não deixar nunca o ferro em um tempo maior que 30, 45 segundos no local da soldagem. Então, se você em 30, 45 segundos não conseguir extrair o componente, tira o ferro, espera esfriar um pouquinho a placa e depois volta, tá ok? Porque se um ferro de 30 ele chega a 250 graus, sabendo que para derreter a solda eu preciso de 220, no máximo 235, que foi o que eu estabeleci, o que vai acontecer? Você vai acabar danificando a placa, soltando cobre, arrebentando a trilha, destruindo a placa toda. Igual um aluno meu que mostrou: professor, dei uma aquecida na placa 280 graus. Eu falei: você estragou foi tudo, né? Aí até os conectores da placa derreteram, tá bom? Então tá confirmado aqui na prática que um ferrinho de 30 ele consegue chegar a 224, tá vendo? 226.
É porque a mão fica tremendo e acaba dando uma medida errada. Só que o que acontece? A gente tem noção já de bancada da temperatura que um ferro de 30 watts chega. Então a gente tem que tomar essa regra a partir de agora. Tentou soldar, ficou mais do que 30, 40 segundos na placa tentando tirar o terminal, deixa a placa esfriar de novo, tá ok? Então a gente matou esse assunto, finalizou esse assunto. Ferro de solda, ele sempre vai estar com uma temperatura acima da necessária para derreter a solda, sabendo que nossos experimentos, que a temperatura ideal é entre 220 graus Celsius a 235 no máximo. O resto é sonho, devaneio teórico, porque aqui eu estou mostrando na prática. Grande abraço a todos. Sejam bem-vindos, eu sou Marcelo Moraes. Gente, dando aquele prosseguimento àquela avaliação nossa da questão de solda e tudo mais, eu tenho um vídeo na internet que eu consigo retirar um SOT 223 com ferro de solda. E tem gente que diz que não consegue, que não sai, que não tem como. Tá ok? É lógico que para fazer isso você tem que ter uma certa habilidade com ferro de solda. Você não vai conseguir fazer isso a primeira, nem a segunda, nem a terceira, porque o fazer vem pelo tentar. Tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô com meu ferro de 70 watts. Então eu coloquei ele aqui. Eu vou botar um pouquinho de solda no terminal. Tá ok? Então, aqui ó. Pronto. Tirei. Certo? Quem disse que não dá para tirar? Aqui ele tá inteirinho, ó, tá inteirinho. Deixa eu botar o ferro aqui. Aqui, ó. Tá inteirinho, que essa câmera não é muito boa, não. Deixa eu fazer melhor. Deixa eu segurar um pouquinho que eu vou pegar a câmera do meu celular e depois eu mostro para vocês os dois vídeos quando eu fizer a edição. Guarda um pouquinho, gente. Vamos lá. Deixa eu inverter, que eu tô mostrando a cara feia. Vamos lá. Gravando. Então, ótimo. Até a iluminação entrou. Tá vendo que eu vou pegar ele na mão, gente? Será que ele tá quente? Ah, ainda tá quente pra caramba aqui. Tá vendo? Então, ele tava onde? Tava aqui. Certo? E eu tirei ele. Tá vendo aqui, ó? Você vê, ele tá inteirinho, ó. Ó os terminais. Tá vendo os terminais? Deixa eu botar aqui na bancada com a iluminação pra gente poder ver. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Jesus. Tá aqui. Então deixa eu afastar a outra câmera aqui. Deixa eu dar um zoom aqui direcional. Então tá vendo que ele tá perfeitinho, ó. Os terminais vieram. Cadê? Cadê? Cadê meu dedo? Jesus, tá aqui. Os terminais vieram. E detalhe, você só aquece em cima. Você não precisa se preocupar com o terminal. Porque quando afundir aqui, a temperatura aqui é tão alta que solta os dois terminais do outro lado. Então, para quem falou que não tem como tirar SOT SMD com ferro, eu acabei de provar para vocês. E é muito menos arriscado do que a estação. Porque, por exemplo, aqui, eu direcionei meu calor só aqui, ó, no terminal, tá? E não danifiquei outras partes da placa. Você vê, a placa tá inteirinha, tá ok? Então, você que fala, muitas das vezes você não sabe nem o que você está falando. Eu estou mostrando aqui na prática. É perfeitamente possível retirar componente SMD utilizando ferro de solda comum. Está aqui a prova. Grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes.